padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Aqui estamos, por graça de Deus, para proclamar a palavra santa e por ela iluminar o nosso caminho e a nossa mente, desafiados que somos a encontrar novas respostas no mundo que precisa do amor de Deus. Hoje, renovamos a luz da devoção ao Sagrado Coração de Jesus nesta primeira sexta-feira do mês de julho, nosso compromisso de termos e cultivarmos em nós os mesmos sentimentos de nosso Mestre e Senhor. Este é o verdadeiro sentido da devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Pautar a nossa vida nos seus sentimentos. Interpela-nos e nos desafia a palavra que o Senhor nos diz, quebrando toda possibilidade de presunção e preconceito. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Explicita esse desafio o que nos comentários sobre o Salmo Santo Agostinho diz: há pessoas que se consideram fortes não pelas riquezas, não pela força física, nem por qualquer outra dignidade, mas pela confiança na própria justiça. É preciso evitar, meu irmão, minha irmã, temer e fugir deste gênero de fortes, ao invés de imitá-los. Confiam não em seu corpo, não em suas riquezas, não em sua estirpe, nem em suas honrarias, mas, repito, presumem de sua própria justiça. Aliás, quem não constata ser tudo isto fugidio, frágil e passageiro, exposto à usura do tempo, esta espécie de fortaleza impediu os judeus de passarem pelo buraco da agulha. O doutor da humildade quis compartilhar da nossa fraqueza para fazer-nos participantes de sua divindade. Veio para mostrar-nos a estrada, tornando-se ele próprio o caminho. Deu-nos o exemplo, sobretudo, de humildade. Por isso não desdenhou ser batizado por um servo, a fim de ensinar-nos a confessar nossos pecados e reconhecer nossa fraqueza, tornando-nos fortes e fazendo nossa palavra a palavra do apóstolo: quando estou fraco, então é que sou forte. Quanto àqueles que quiseram ser fortes, equiparando sua força à sua justiça, tropeçaram na pedra de escândalo. Tomaram por um bode qualquer o divino cordeiro, e porque o mataram como um bode, não mereceram ser resgatados pelo cordeiro. Esses fortes é que se precipitaram sobre Cristo, apoiando-se em sua própria justiça. Naquele tempo, partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Amado e amada de Deus, essa passagem narrada pelo evangelista Mateus no capítulo 9 há de nos interpelar profundamente, sobretudo para rompermos com muitos preconceitos com os quais nós enquadramos tantas pessoas e não agrada a Deus. Por isso, Jesus vai ao encontro de todos, sem fazer acepção de pessoas, como foi ao encontro de Mateus, um cobrador de impostos, para lhe dizer o que nós precisamos escutar permanentemente do Senhor: segue-me. Ao ouvir esta palavra de chamado, tocado no fundo do coração, como devemos nos deixar interpelar, ele, Mateus, se levantou e seguiu a Jesus, abandonou tudo e estava, portanto, à mesa com o Senhor. Estando à mesa com o Senhor, os cobradores de impostos e pecadores, ali assentados com seus discípulos fariseus, estranharam,
porque não conhecem a lógica do amor de Deus. A lógica humana é preconceituosa. A lógica humana nos faz muitas vezes tratar as pessoas indevidamente. Por isso pagamos um alto preço. Perguntaram então aos discípulos, os que ali estavam, fariseus: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu e por isso lhes diz algo que é evidente, que explicita a estreiteza do modo deles pensar. Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Deus assim nos trata. Por isso nos indica: quero misericórdia e não sacrifício. Porque ele não veio chamar os justos, mas os pecadores. Por isso diz a mim e a você: vem, segue-me. Não podemos, por isso, meu irmão, minha irmã, cultivar a pretensão. Grande risco humano por falta de espiritualidade. Rico e assertivo é o que encontramos no livro sobre a predestinação dos santos de Santo Agostinho, quando ele diz, comentando: esplêndida luz da predestinação e da graça é o próprio Salvador, não nós mesmos. É ele o mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. E diz Santo Agostinho: manifeste-se assim a nós, em nossa cabeça, a fonte da graça, donde ela se vai difundir por todos os membros, segundo a medida de cada um. A graça pela qual, no início de sua fé, um homem se torna cristão é a mesma pela qual esse homem, desde sua origem, foi feito Cristo. Portanto, temos uma fonte, ele, Cristo, não a nós mesmos. Despretensiosamente nos abramos a essa graça e supliquemos que ela nos transforme. Seja esse o nosso culto espiritual, o nosso exercício espiritual de todo dia, para nós sermos qualificados na condição de verdadeiros e autênticos filhos e filhas de Deus, discípulos e discípulas de Cristo Jesus. Unidos à amada Mãe Maria, que é para nós sempre exemplar, supliquemos a graça desta experiência de transformação profunda de nossa vida. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com a alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira